tarde. O que seria fake news para você? Fake news, pelo que eu entendo, são notícias falsas. Por exemplo, agora a novela que está passando Travessia, que é focada nessas fake news, que é quando um adolescente, ele cria notícias falsas sobre uma pessoa e acaba que ela é perseguida. Então eu acredito que tenha muitas consequências negativas para algumas pessoas e vai gerar muitas coisas. Boa tarde, meninos. O que seria fake news para vocês? Fake news seria uma notícia falsa que não tem base. Foi criada só para fazer... Só para espalhar informações erradas, né? Algumas informações que possam, de fato, digamos que denegrir alguma coisa ou distorcer informações, né? Que possam, sei lá... prejudicar alguém. Prejudicar alguém, alguma instituição. A notícia é espalhada para prejudicar algo ou alguém. Obrigada, tá? Bom, fake news pra mim seria vem de notícias falsas, né? Eu divulgar informações que eu não tenho nenhum fundamento, então ouvir de terceiros e compartilhar com outras pessoas que não procede, né? Ou então pegar parte de uma conversa e tornar aquela informação, trazer aquela informação de uma também dificultar a vida do outro, trazer para um lado negativo, né? Então fake news para mim é isso, notícias falsas, né, que podem ser prejudiciais. Na verdade não pode ser, são prejudiciais. No meu entendimento, fake news seria a divulgação de informações inverídicas que não condizem com a realidade, visando prejudicar a imagem de alguém ou de um grupo de pessoas ou de instituição. Fake news é a mesma ideia, né? Seriam informações falsas, muitas vezes criadas ou são criadas, distorcidas, coisas assim desse tipo. O que são as fake news? São notícias falsas, propositadamente espalhadas com o objetivo de enganar as pessoas para favorecer determinado grupo. Como surgiu o termo fake news? Ganhou força mundialmente em 2016, durante as eleições estadunidenses, quando muitos conteúdos falsos a respeito da candidata Hillary Clinton foram compartilhados em massa pelos eleitores de Donald Trump. Mas esse conceito vem de séculos passados. Não há uma data oficial de origem. O termo fake também é relativamente novo na língua inglesa, já que antes utilizavam o termo false news para denominar boatos de grande circulação. Como funcionam as fake news? Não são caracterizadas apenas por serem falsas. Sua característica principal é de serem intencionalmente produzidas para enganar, confundir e comover as pessoas. Vamos ver um exemplo. Gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser muito interessante. Nós vamos fazer um pequeno debate sobre educação, sobre o analfabetismo no Brasil. Vocês acreditam que ainda existe analfabeto no Brasil? Sim ou não? Qual é o nome de vocês? Sim. Eu acredito que não. Não sei. Sim. Não existe analfabetismo no Brasil. Vocês viram o debate da Bandeirantes semana passada? Alguém acompanhou o debate aqui? Sim. Todos acompanharam? Sim. Então vocês perceberam que o nosso presidente, Bolsonaro, falou que existe um aplicativo que acaba com o analfabetismo em 6 meses. E o método freiriano ele já não é mais tão útil assim. Seria descartável? Descartável, claro, porque ele não serve mais. Esse aplicativo é uma nova tecnologia. Então, através desse aplicativo, a taxa de analfabetismo diminuiu muito, então não existe praticamente analfabeto no Brasil. Será, gente? Claro que tá, foi o nosso presidente que falou.
E está em todas as plataformas digitais, pode pesquisar. Se o senhor me dá liberdade aqui, eu gostaria de falar sobre o site da BBC que publicou uma publicação com vários autores, especialistas, falando sobre isso. E aqui diz que os dados do IDEB, tá? Não estou inventando, estou tirando nada da minha cabeça. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostram que entre 2019 e 2021, durante o governo Bolsonaro, crianças do segundo ano que não sabem ler e escrever mais que dobrou, passou de 15% para 34%. De acordo com os dados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o que você tem para me dizer sobre isso? Então vocês acham que o nosso presidente, que é uma pessoa integrada, que está à frente do maior cargo do nosso país, é mentiroso? Sim. Se existe dado, Porque eu estou com uma fonte segura aqui. Que fonte que ele tirou isso? Eu acho que o que o Bolsonaro falou é tudo fake news. Ele está inventando. Mas por que ele está inventando? Será que esse aplicativo funcionaria para as pessoas humildes? É verdade. De baixa renda? Porque ser um aplicativo requer um aparelho celular, que seja E precisa de internet para ser baixado. Ele pode ser usado de maneira off, mas para ele ser baixado ele precisa ter acesso à internet. E mais do que ter acesso à internet, ele precisa ter um aparelho, um dispositivo. Mas praticamente toda a população brasileira, qualquer pessoa pode ter um aparelho celular no dia e te ver isso. E tem acesso à internet para qualquer lugar. Não, pessoalmente nem todo mundo tem acesso à internet. Claro que tem. Hoje em dia as crianças não são alfabetizadas justamente por 2 anos. Olha quanto vai demorar para a gente reparar esse dano que aconteceu no ensino. Sim, mas os pais têm celulares. Por que os pais não ajudam nisso? Será que os pais sabem mexer no celular? Claro que sabem. Você acha que não sabe fazer isso daí? Isso é falta de empenho dos pais. Olha só, Maria Alice Junqueira, que é a coordenadora de projetos da ONG Simpec, ela trabalha com educação no país e ela disse que se o aplicativo que começou a rodar em 2020 tivesse esse poder, os índices estariam melhores e não piores. Passou de 15% para 34% o número de analfabetos no Brasil. Então, existem analfabetos no Brasil. O IDEB é um instituto sério, ele não teria por que mentir. Eu não estou concordando com uma fake news. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Tempo do Lula. A garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. Desenvolvedores responsáveis por aplicativos de alfabetização desmentem Bolsonaro. A importância de Paulo Freire e o combate às fake news. Afinal, o que Paulo Freire defendia? Dentre muitas coisas, Paulo Freire era um crítico da educação bancária. Basicamente, uma educação bancária é aquela que coloca o professor como detentor do conhecimento e o aluno só como um depósito. Desde a década de 60, Paulo Freire defendia uma educação bilateral, onde o professor ensinava e era ensinado. Ensinar a partir da perspectiva do professor era um erro. O correto seria ensinar a partir do aluno. Ele acreditava numa educação libertadora, uma educação que fosse além do conhecimento pelo conhecimento. A educação libertadora, como Freire falou no livro Pedagogia do Oprimido, tem como objetivo transformar o mundo do aluno. A ideia é libertar o aluno para que ele não repita as injustiças do mundo. Afinal, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Muito mais que ensinar a ler e escrever, a importância da filosofia de ensino de Paulo Freire é a formação de cidadãos com senso crítico sobre sua realidade. Obrigado por assistir.